Você já parou no meio do trabalho e pensou: será que daqui a 2 anos isso que eu faço ainda vai existir? Essa pergunta está na cabeça de muita gente. E faz todo sentido ela estar. A IA está avançando numa velocidade absurda. Em poucos meses, ferramentas de inteligência artificial passaram de curiosidade de tecnólogo para ferramenta do dia a dia de empresas do mundo inteiro. E aí, aparece o medo. Natural, humano, legítimo. Mas será que esse medo está bem direcionado? Nesse vídeo, a gente vai responder de forma honesta, sem papo de coach e sem catastrofismo. A IA vai acabar com o seu emprego? A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. E entender ela pode mudar completamente a forma como você vê o futuro do seu trabalho. Se você quer entender inteligência artificial do jeito mais simples possível, sem jargão e sem enrolação, você está no canal certo. Aqui no IA para todo mundo, a gente explica IA para todo mundo, de verdade, toda terça e sexta. Antes de responder a pergunta de verdade, é importante entender por que ela surgiu agora com tanta força. Nos últimos anos, a inteligência artificial passou por um salto enorme. Ela aprendeu a escrever textos, criar imagens, resumir documentos, responder perguntas complexas, gerar código de programação, atender clientes e analisar dados. Tudo isso em questão de segundos. E quando uma tecnologia consegue fazer essas coisas, é natural que as pessoas olhem para o próprio trabalho e pensem: espera, ela não está fazendo exatamente o que eu faço? E a resposta honesta é: em alguns casos, sim. Parte do que muita gente faz no trabalho todo dia é, na essência, repetitivo, previsível e baseado em padrões. E nisso, a IA é muito boa. Mas será que isso significa que você vai ser substituído? Ainda não chegamos lá. Vamos por partes. Para responder isso direito, vamos voltar no tempo. Anos 80. Um contador senta na sua mesa e enfrenta uma calculadora eletrônica pela primeira vez. Antes disso, esse profissional passava horas fazendo cálculos complexos à mão. Era uma parte enorme do seu dia de trabalho. A calculadora chegou e fazia tudo isso em segundos. O que aconteceu? Muita gente achou que a profissão de contador ia acabar. Não acabou. O que mudou foi o que o contador passou a fazer com o seu tempo. Ele parou de calcular manualmente e começou a interpretar resultados, analisar cenários estratégicos e aconselhar empresas sobre decisões importantes. A calculadora não substituiu o contador. Ela libertou ele das tarefas mecânicas para ele fazer o que só um humano faz bem. A IA está seguindo exatamente esse mesmo padrão histórico. Só que em escala muito maior, muito mais rápida e atingindo muito mais profissões ao mesmo tempo. E quem entende isso primeiro, sai na frente. Então vamos ser diretos. O que a IA realmente faz bem? Primeiro, tarefas repetitivas e previsíveis. Se o seu trabalho tem partes que você executa da mesma forma todo dia, preencher formulários, responder e-mails padronizados, organizar dados em planilhas, a IA já faz isso e faz bem. Segundo, reconhecimento de padrões em grandes volumes de dados. A IA é excepcional em analisar milhares de informações e encontrar padrões que um humano levaria dias para identificar. Análise de documentos, triagem de conteúdo, identificação de inconsistências em sequências longas. Tudo isso é território natural da IA. Terceiro, geração de texto e conteúdo estruturado. Rascunhos de e-mail, resumos executivos, relatórios padronizados, textos descritivos básicos. A IA produz isso em segundos com qualidade suficiente para muitos contextos profissionais do dia a dia. Quarto, suporte e atendimento de primeiro nível. Responder perguntas frequentes, resolver problemas simples, direcionar o cliente para a área certa. Isso já é feito por IA em muitas empresas ao redor do mundo. E aqui mora o ponto que gera mais ansiedade. Essas 4 categorias descrevem uma fatia real e significativa do trabalho de muitas profissões. Não o trabalho inteiro, mas uma parte considerável dele.
Funções mais operacionais, de execução básica e repetição diária, vão mudar. Algumas vão diminuir em número de vagas no mercado de trabalho. É honesto reconhecer isso. Mas existe uma diferença enorme entre mudar e desaparecer. E é exatamente aí que a maioria das pessoas trava na hora de pensar no futuro. Mas agora vem o lado que pouca gente fala com profundidade. O que a IA não consegue fazer. E a lista é maior do que a maioria imagina. Primeiro, julgamento em situações ambíguas. Quando a resposta certa depende de contexto, ética, experiência vivida e bom senso acumulado ao longo de anos. A IA erra com muita frequência. Um médico decidindo o tratamento de um caso complexo, um juiz avaliando nuances delicadas de uma situação, um gestor escolhendo como lidar com um conflito humano dentro da equipe, isso é julgamento. A IA pode trazer informações valiosas, mas a decisão precisa ser humana. Segundo, empatia e conexão humana genuína. Um psicólogo, um professor que realmente transforma uma vida, um vendedor de alta performance que constrói relações de confiança ao longo do tempo. Essas funções dependem de presença humana real. A IA consegue simular empatia em texto, mas as pessoas percebem a diferença nos momentos que realmente importam. Terceiro, responsabilidade e prestação de contas. Quando algo dá errado, alguém precisa responder. A IA não tem responsabilidade legal, moral ou profissional. Por isso, em qualquer contexto onde a responsabilidade importa de verdade, um humano precisa estar no comando da decisão. Quarto, criatividade que rompe o que já existe. A IA é excelente em recombinar o que já foi feito, e isso tem um valor enorme. Mas criar algo genuinamente original, que desafia o status quo e muda uma indústria inteira, isso ainda é território humano. E quinto, negociação, persuasão e construção de relacionamentos estratégicos de longo prazo. Fechar um contrato de alto valor, convencer uma liderança a mudar de direção, construir uma parceria que dura anos. Isso exige leitura de pessoas, timing e presença que a IA simplesmente não tem. Então, como isso se aplica na prática à sua profissão? A pergunta certa não é: minha profissão vai acabar? É: quais partes da minha profissão vão mudar? Toda profissão tem duas camadas. Uma camada operacional, tarefas repetitivas, previsíveis, executadas da mesma forma toda semana. E uma camada estratégica, decisões, julgamentos, relacionamentos, criatividade e responsabilidade. A camada operacional é a mais vulnerável à automação. A camada estratégica é a mais protegida e a mais valorizada pelo mercado. Pensa num advogado que passava horas pesquisando jurisprudência. Com IA, faz isso em minutos. E o tempo que sobra vai para a estratégia do caso e o relacionamento com o cliente. Pensa num designer que produzia artes básicas. Agora usa IA para acelerar a produção e se diferencia pela direção criativa. Pensa num professor que usava o tempo preparando materiais padrão. Agora usa IA para personalizar o conteúdo de cada aluno e fica mais valioso pelo que faz dentro da sala de aula. O padrão se repete sempre. A IA absorve a camada operacional e o profissional sobe de nível. Quem faz essa subida fica mais valioso, não menos. Quem fica tentando manter o operacional, esse é o profissional em risco. E aí, chegamos no coração desse vídeo. Você provavelmente chegou até aqui esperando um sim ou não direto. A IA vai ou não vai acabar com o meu emprego? Mas a pergunta honesta é outra. A pergunta certa é: você vai deixar a IA trabalhar para você ou vai ficar tentando competir com ela? Porque competir com IA em tarefas repetitivas, previsíveis e baseadas em padrões é uma batalha que você vai perder ao longo do tempo. Não amanhã, talvez, mas ao longo do tempo, com certeza. Por outro lado, usar a IA como ferramenta para se tornar mais rápido, mais estratégico, mais criativo e mais valioso para o mercado, essa é uma batalha que você ganha toda vez.
Então vamos fechar com a resposta mais honesta possível sobre esse assunto em 2026. A IA não vai tirar o seu emprego, mas um profissional que usa IA melhor do que você pode. E esse é o resumo real. As profissões não vão desaparecer da noite para o dia. A história nos mostra isso com clareza em cada onda tecnológica que já aconteceu. Mas o profissional que aprender a trabalhar com IA vai entregar mais em menos tempo com mais qualidade. E vai ser mais difícil de substituir, não mais fácil. A IA é a calculadora da sua geração. E a pergunta não é mais se você vai usá-la. É quando você vai começar. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre o futuro do seu trabalho, deixa o like. Ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve para não perder os próximos vídeos toda terça e sexta. E me conta nos comentários, qual é a sua profissão? Você já usa IA no trabalho? Adoraria ler a sua resposta.